Então, para isso eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, meus irmãos. Nós leremos no capítulo 4 e leremos a partir do verso de número 17. Efésios capítulo 4, a partir do verso de número 17. Efésios capítulo 4, a partir do verso 17, nós leremos, irmãos, até o verso de número 32. Depois você mantenha, por favor, sua Bíblia aberta, para nós darmos uma olhadinha também no capítulo seguinte. Então, Efésios capítulo 4, a partir do verso 17, a palavra do Senhor nos diz assim: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não é assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus Cristo, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a consciência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for bom para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira e gritaria e blasfêmia, bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Até aqui a leitura da palavra do Senhor, meus irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, obrigado, Pai, pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Bendizemos o Senhor pela rica oportunidade de podermos ouvi-la nessa noite, por isso pedimos, fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos olhar, meus irmãos, para esse texto da palavra do Senhor, para meditarmos nesse tema, a nova vida dos filhos de Deus. Esse texto que nós acabamos de ler, bem poderia ser ilustrado à luz do que é dito no Salmo 1. Salmo 1 diz assim: Bem-aventurados os que não andam no conselho dos ímpios, nem se detêm no caminho dos pecadores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Mas o justo florescerão como a palmeira, plantado junto ao ribeiro das águas. Bem-aventurado os que não andam no conselho dos ímpios. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, meus irmãos, trata de diversos temas, com o objetivo de trazer instrução à igreja. Todas as vezes que nós nos reunimos, assim como nossos irmãos no passado se reuniam, e a Escritura, a palavra de Deus era aberta, o único propósito era que o povo de Deus, ao ouvir a exposição das Sagradas Escrituras,
pudessem refletir sobre a sua própria vida e assim serem fortalecidos pela palavra, para que pudessem crescer na graça, no conhecimento, desenvolver a sua salvação e melhorar a cada dia. É para isso que nós vimos aqui, meus irmãos. Cada domingo que você sai da sua casa, quando você escolhe lá aquela sua roupa de domingo, né? A gente, quando era criança, nós tínhamos a nossa roupinha, que falava que era roupinha de ver Deus. Naquela época era a roupinha de ir na missa. Era o sapatinho novo que a gente ganhava, era uma roupinha melhor, e aquela roupinha não podia usar de jeito nenhum para poder fazer outras coisas, era só a roupinha de ir na igreja. Então era um momento especial, e também hoje continua sendo um momento especial para nós, quando nós podemos nos reunir em torno da palavra e assim ouvir a exposição da palavra do Senhor. É um momento especial, meus irmãos, porque como filhos de Deus, e esta filiação mediante a obra sacrificial de Cristo Jesus, que pagou o preço pelos nossos pecados, e deu-nos assim, pela sua graça e misericórdia, o direito de sermos chamados filhos de Deus. A Bíblia diz que todos nós estávamos longe do Senhor, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Fomos todos criados à imagem e semelhança de Deus, porém perdemos, por causa do pecado, esta relação de filiação, essa relação íntima com o Senhor. Mas em Cristo nós somos restaurados àquela imagem e semelhança do Senhor. E em Cristo, e somente em Cristo, e unicamente em Cristo, nós podemos ser chamados filhos de Deus. Então a pergunta que emerge é a seguinte: quem são os filhos de Deus? São aqueles que reconhecem a Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, e são aqueles que procuram viver vidas pautadas, fundamentadas pelo que diz a Sagrada Escritura, pelos preceitos da palavra do Senhor. Filhos que procuram viver à semelhança do seu Pai, filhos que procuram seguir o exemplo do Pai. É comum nós dizermos para alguns filhos: é a cara do pai, tem o jeito do pai, tem o jeito da mãe. Quando olha para o pai, eu consigo ver nitidamente o filho. Essa é a expectativa, meus irmãos, em nós como igreja, como crentes em Jesus Cristo. Precisamos ser aquele povo que as pessoas com as quais nós lidamos, ao olharem para nós, logo percebem em nós que somos filhos de Deus, ou seja, que somos comprometidos com a verdade da palavra do nosso Pai. Não significa dizer que nós vamos ser neste mundo completamente perfeitos, a ponto de sermos totalmente impecáveis. Não. Nossa natureza continua sendo corrompida, nossa natureza continua sendo inclinada ao pecado, mas como filhos de Deus, somos chamados a uma nova vida, somos chamados a um novo comportamento, somos chamados ao que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, como nós lemos, a uma metanoia, mudança de mente, mudança de pensamento e, consequentemente, mudança de comportamento. A palavra de Deus, ela tem um padrão ético e moral que dita o comportamento dos servos do Senhor, que direciona como é esperado que o povo de Deus ande, que nós andemos. E é exatamente sobre isso que o apóstolo Paulo trata aqui no texto em que nós estamos lendo. Nós vamos perceber aqui, meus irmãos, que existe um contraste sendo colocado entre os ímpios e aqueles que vivem a piedade cristã, entre os injustos e os justos, a quem ele chama aqui de gentios. Há um contraste entre aqueles que vivem na prática do pecado e aqueles que andam em santidade. Há um contraste entre aqueles que não se preocupam em seguir o exemplo do seu Pai e o exemplo daqueles que vivem o amor do Senhor. À luz desse texto, meus irmãos, a gente pode perceber que os filhos de Deus não devem andar como andam os filhos das trevas, mas os filhos de Deus devem andar em santidade e em amor, como o nosso Deus andou.
temos um padrão aqui a ser seguido. Os filhos de Deus devem andar em santidade, em amor, assim como Deus andou. E nós vamos então olhar para cá para poder pensarmos aí sobre esta nova vida dos filhos de Deus. Aqui várias vezes o apóstolo vai tratar sobre isso, e ele trata sobre essa nova vida quando vai usar a expressão quanto ao trato passado. Olhamos para o texto, meus irmãos, o verso 17, ele então começa dizendo assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico. O que está sendo dito aqui é: eu digo a vocês e testifico como servo de Deus, como apóstolo, como instrutor. Os apóstolos eram aqueles que, a expressão diz, os temélions, os fundadores, aqueles chamados pelo Senhor para fundar a sua igreja. E aqui ele usa a autoridade apostólica para poder dizer: eu falo como o apóstolo Paulo, eu falo como Paulo e falo também como homem inspirado pelo Senhor. No Senhor testifico, esta é a verdade. E a verdade que ele vai tratar aqui tem a ver com a nova vida dos filhos de Deus, como deve ser a nova vida dos filhos de Deus, uma vida vivida em santidade e em amor. Ele diz aqui então, continuando o verso 17, não mais andeis como também andam os gentios. E aqui ele vai trazer para nós, meus irmãos, o primeiro contraste, o contraste entre o povo da aliança, o povo de Deus e aqueles que não vivem em compromisso com o Senhor. Os gentios aqui eram aqueles que não eram judeus, povos de outras nacionalidades. Aqui, nesse contexto, por exemplo, há um destaque muito grande para os gregos, e que tinham todos os tipos de práticas não condizentes com a palavra de Deus, com aquilo que era esperado dos judeus, ou seja, e aqui, trazendo nesse contexto a ideia do contraste entre os gentios e os judeus, tem a ver com o povo da aliança, tem a ver com aqueles que o Senhor chamou para com eles fazer uma aliança, e deu-lhes então a sua palavra, e agora é esperado que este povo da aliança viva em conformidade com a palavra. Nós podemos trazer para os nossos dias os judeus aqui, como sendo nós hoje os cristãos, o povo da aliança, aqueles que são chamados em Cristo. Então os cristãos não devem viver como vivem os gentios, devem andar em santidade e em amor. E ele vai dizer como esses gentios vivem, para mostrar o que nós não devemos fazer. Aqui existe sempre uma expressão daquilo que nós não devemos fazer. Olhe para este exemplo e não faça isso, não siga este caminho. Então ele diz que os gentios andam na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu próprio coração, obscurecidos de entendimento, alheios à verdade de Deus. Aqui, meus irmãos, é como aquela pessoa que está entregue a si mesmo. O apóstolo Paulo trata sobre isso também lá em Romanos, e fala sobre o homem que vive na impiedade, que foram entregues às suas próprias paixões, suas próprias vontades. Mas aqui os cristãos, aqueles chamados pelo nome do Senhor, não estão alheios à vontade de Deus, não estão obscurecidos de entendimento. Antes, pelo contrário, ele vai desenvolver aqui o assunto, quando chegar no momento de dizer que nós temos aprendido com Cristo. Então não estamos alheios, a quem está alheio é como está indiferente à instrução que advém da palavra de Deus. Mas não, é ouvirmos a palavra e esta palavra gerar impacto no nosso coração, para que de fato e de verdade nós possamos viver uma nova vida em santidade, não uma vida antiga na impiedade. Ainda tratando sobre esse contraste, o verso 19, ele diz assim: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem
toda sorte de impureza. Esta insensibilidade aqui, meus irmãos, tem a ver com a dureza do coração. Os ímpios, os gentios, aqueles que não se comprometem com o Senhor e não dão a devida atenção à palavra de Deus, com seus corações endurecidos. Assim como em outro tempo nós também já estivemos, assim como outrora nós também já estivemos, mas o próprio Espírito Santo do Senhor, que quebranta-nos o coração e a cada dia muda o nosso coração de pedra, dando-nos um coração de carne, para que nós sejamos capacitados pela obra do Espírito Santo a inclinar-nos às verdades que advêm da palavra do Senhor. E esse contraste, então, aqui entre os gentios e os cristãos, trazendo para os nossos dias. E a partir do verso de número 20, é que ele diz então sobre esta obscuridade que não mais existe na nossa vida, essa alienação que não mais pode ser aplicada a nós como cristãos, porque ao vir a este mundo, ao pregar o evangelho do reino, ao registrar a sua palavra de maneira sobrenatural, para que nós tivéssemos acesso a essas verdades eternas em todos os tempos, em todo lugar, não estamos mais obscurecidos do entendimento, não estamos mais alheios, conhecemos a verdade, assim como está no Evangelho de João, no capítulo 8 e no verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O verso 20, então, ele diz assim: não foi assim que aprendestes a Cristo. E aqui tem uma condicional daqueles que precisam de fato e de verdade demonstrarem que aprenderam e que estão de fato e de verdade vivendo aquilo que aprenderam com Cristo. Por isso no verso 21 ele diz: se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus Cristo. Não é assim que vocês aprenderam. Talvez, meus irmãos, o apóstolo Paulo estivesse aqui relembrando sobre aquele grande sermão que Jesus pregou, registrado pelo evangelista Mateus, por exemplo, no capítulo 5 a 7 do seu evangelho, segundo os estudiosos, o maior sermão já pregado na terra pelo maior homem que já pisou nessa terra. E lá naquele sermão do monte, Jesus trata a ética do reino, como devem viver os cidadãos do reino. E não somente o próprio sermão pregado por Jesus, mas as instruções apostólicas, as várias instruções advindas da palavra de Deus. E trazendo para os nossos dias, por que não dizer as várias pregações que nós ouvimos dia após dia. Os estudos bíblicos dos quais nós participamos domingo após domingo, quinta-feira após quinta-feira. As leituras bíblicas que nós fazemos quando abrimos as Escrituras. Os livros que nós lemos, as conversas que nós temos, as instruções que nós recebemos. Então aqui, não é assim que aprendestes de Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruído. Aqui, meus irmãos, tem uma demonstração clara desta nova vida. O que evidencia a nossa nova vida é de fato mostrarmos que aquilo que nós ouvimos, nós estamos praticando. Que aquilo que nós recebemos como instrução, de fato e de verdade, gera impacto em nosso coração. E é assim que Jesus vai dizer: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram a chuva, o vento, deram com ímpeto contra aquela casa e nada aconteceu, porque estava edificada na rocha. E a rocha é o próprio Cristo, e a verdade é o próprio Cristo. Ele diz então: nós fomos instruídos, no verso 21, segundo a verdade em Jesus Cristo. Aqui, verdade é sinônimo de Jesus Cristo, e Jesus Cristo é sinônimo de verdade. É lá no Evangelho de João, no capítulo 14 e no versículo 6, que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim.
Em outras palavras, meus irmãos, o que nós temos aprendido e praticado é vivermos um cristianismo de fato e de verdade que condiz com a palavra de Deus, não na hipocrisia da máscara da espiritualidade falsa, mas vivemos a verdade do Evangelho que gera impacto na nossa vida, que muda a nossa história e que vai nos fazendo crescer dia após dia, desenvolvendo a nossa salvação, crescendo um pouco a cada dia. Não seremos perfeitos, meus irmãos, mas isso não significa dizer que nós não devamos buscar a perfeição, o esforço cotidiano, constante, para que possamos viver. E aí, ele vai dizer aqui no verso de número 22, com o que ele está querendo dizer com isso. Então, esta nova vida aqui dos filhos de Deus está evidenciada no verso 22, quando ele diz assim, no sentido de que quanto ao trato passado, o trato passado aqui, meus irmãos, é diretamente relacionado à vida que nós tínhamos antes de Cristo. Assim como o calendário cristão que nós seguimos se divide em antes e depois de Cristo, a nossa vida cristã precisa ser dividida em antes e depois de Cristo. Antes de conhecermos a Cristo, andando na obscuridade dos nossos próprios pensamentos, seguindo a inclinação das nossas paixões carnais, fazendo a vontade da nossa carne. Mas uma vez que encontramos a Cristo, ou que fomos encontrados por Cristo, a nossa vida é mudada, a nossa vida é transformada nos moldes do que é dito lá em 1 Coríntios capítulo 5, no verso 17. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Eis que as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Em Cristo, quanto ao trato passado, isto é, quanto à vida passada, somos chamados a andar em novidade de vida, como filhos de Deus. E o verso 22 continua, então, demonstrando esta nova vida, quando ele diz assim, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as consciências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Existe aqui um movimento, meus irmãos, e esse movimento, ele inicia-se quando nós temos um encontro com Cristo, quando nós somos instruídos na verdade que é Cristo, quando nós ouvimos a exposição das Sagradas Escrituras, e esta palavra, que como diz o Salmo 119, no versículo 105, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Essa palavra então tira a obscuridade, tira-nos a indiferença, muda o nosso coração e faz-nos então inclinar-nos para andar nesta verdade, para andar neste caminho. E quanto mais nós vamos andando de conformidade com as Sagradas Escrituras, não andando no caminho daqueles que andam no caminho do pecado, como ele diz aqui, como fazem os gentios, quanto mais nós andamos no caminho do Senhor, tanto mais nós vamos demonstrando nossa verdadeira nova natureza, nossa filiação. Os filhos precisam parecer-se com os pais, e os filhos de Deus precisam parecer-se com Deus. Não que nós venhamos a nos tornar deuses na terra, semideuses. Não que nós venhamos adquirir uma natureza divina, perfeita, impecável, nada disso, meus irmãos. Mas é estar em Cristo, buscando ser uma nova criatura, deixando as coisas velhas para trás, andando em novidade como filhos de Deus. Então ele diz que esses 3 movimentos que precisam acontecer aqui é despojamento do velho homem, renovação no espírito do entendimento e um revestimento do novo homem,
criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Para que algo novo possa se fazer notório na sua vida, o velho tem que ser tirado. Para que o novo homem possa transparecer na nossa vida, meus irmãos, o velho homem tem que ser tirado. Por isso nós somos chamados a mortificarmos a nossa carne. Por isso nós somos chamados a negarmos o nosso eu. Por isso nós somos chamados a morrer todos os dias para este mundo e vivermos para Cristo. A expressão do apóstolo Paulo é nesse sentido. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a também no Senhor. Então é uma nova vida de um homem revestido que se retirou ou que se despiu do velho homem, se revestiu aqui do espírito do entendimento, e esse espírito do entendimento aqui, meus irmãos, é a palavra de Deus que é anunciada a nós. E o Espírito Santo que traz esse entendimento, que nos ilumina, de maneira que esta palavra é descortinada diante de nós. E aquilo que às vezes estava obscuro, aquilo que às vezes não havia sido entendido, nós então somos capacitados a entender. E acontece a metanoia, acontece a mudança de mente, acontece a mudança de comportamento, a mudança de atitude, e consequentemente, nós vamos, como filhos de Deus, nos parecendo mais com o nosso Pai, e vamos nos distanciando de uma vida ímpia, gentílica, e vamos nos aproximando de uma vida cristã, de fidelidade, de aliança com o Senhor, andando de conformidade com as Escrituras, nos moldes do que o apóstolo diz no texto que nós lemos: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É esta a metanoia, esse movimento que está acontecendo aqui. Então, o velho homem é despido, a nossa mente é renovada, e nós então vamos nos revestindo desse novo homem aqui criado segundo Deus em justiça, retidão, procedentes da verdade. A ideia criados aqui é justamente esta nova criatura. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que nasceram da água e do Espírito. Aqueles que são criados em Cristo e se tornam um novo homem, na santidade, na justiça e na retidão procedentes da verdade. Justiça e retidão procedentes da verdade. Que verdade é esta, meus irmãos? De onde procede a verdadeira justiça? De onde procede a verdadeira retidão? Como é que, de fato e de verdade, nós possamos ou podemos nos tornar homens e mulheres verdadeiramente justos, verdadeiramente retos, quando essa justiça e retidão são procedentes da verdade que é Cristo? Nós temos um modelo a ser seguido, um modelo de justiça, um modelo de retidão, e esse modelo é Cristo. E aqui, meus irmãos, então, a partir do verso 25 e até o verso 32, ele vai usar um grande parágrafo para poder exemplificar esta nova vida dos filhos de Deus, que deve ser em santidade. E depois ele vai tratar um pouquinho também sobre o amor. Mas quais são as demonstrações de uma vida de santidade aqui? E ele passa por muitas questões, e estas questões que ele trata aqui estão diretamente relacionadas aos 10 mandamentos, a lei moral dada no Sinai para ser observada pelos judeus, e esta mesma lei aplicada em Cristo para ser observada pelos cristãos. Jesus sintetiza os 10 mandamentos em 2: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo.
Mas a lei, os 10 mandamentos, a lei moral, está inserida em toda a nossa vida cristã, meus irmãos. Não como se essa lei tivesse tornado-se ultrapassada, mas ela continua vigente e vigente em Cristo. Por isso ele diz assim, por isso, verso 25, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O 9º mandamento é, não dirás falso testemunho contra o seu irmão. Não falar mentira, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Ele diz assim, por que nós precisamos falar a verdade? Porque somos membros uns dos outros. O sentido aqui, meus irmãos, devemos honrar tanto uns aos outros, devemos tratar-nos uns aos outros com tanta honra, respeito, hombridade, que nós somos chamados a falar a verdade uns com os outros. É bem verdade, meus irmãos, que nem sempre é fácil falar a verdade. Às vezes, é mais fácil a gente dar uma esquivada. Às vezes é mais fácil a gente dar só uma desviada do assunto, balançar a cabeça. Às vezes a verdade, ela é recebida de uma maneira não muito agradável. Às vezes, por falar a verdade, pode parecer uma certa antipatia. E às vezes preferimos não falar, ou omitir, ou dar um outro jeito. Mas nossos lábios, meus irmãos, precisam ser verdadeiros, porque servimos a um Deus que é verdade. Fale cada um a verdade com o seu irmão. É bem verdade que existem muitas maneiras de nós falarmos a verdade uns com os outros. Não precisamos ser agressivos, não precisamos bater, não precisamos ser ignorantes, mas também não podemos viver em falsidade. Fale cada um a verdade, porque somos membros uns dos outros. Ele diz aqui no verso 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. A ira, meus irmãos, faz parte, lamentavelmente, da nossa natureza. Às vezes ficamos incomodados com certas coisas, às vezes lidamos com situações nesse mundo que nos deixam irados, com raiva. Aqui o apóstolo diz que, ele não diz que nós não podemos irar. Daqui a pouco você vai perceber que ele vai falar da ira de maneira negativa. Mas aqui ele não está tratando a ira de maneira negativa. A ira que é tratada aqui, meus irmãos, é diferente da ira que nós vamos ver no versículo de número 30. A ira aqui é uma indignação, é um incômodo com uma situação injusta, que às vezes nos deixa irado. Quem de nós nunca se sentiu irado com uma injustiça? Quem de nós nunca se sentiu nervoso com uma situação que acontece? Quem de nós nunca ficou incomodado com uma situação que nós vivenciamos no nosso dia a dia? Às vezes até dentro de casa. O marido fica irado com a esposa fica irada com o marido, os filhos ficam irados com os pais ficam irados com os filhos, os irmãos ficam irados uns com os outros, às vezes ficamos irados, mas o texto diz aqui, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isso significa dizer, não vá dormir sem resolver o problema que surgiu entre vocês. Porque quanto mais nós empurramos os problemas para debaixo do tapete, quanto mais nós adiamos a resolução dos conflitos e dificuldades que surgem entre nós, tanto mais essas situações vão tornando-se difíceis de serem resolvidas. O que ele está dizendo é, vocês podem até ficar incomodados, irados, mas não vá dormir, não se ponha o sol sobre a sua ira, não deixe para depois. Resolva os problemas. Às vezes, meus irmãos, é difícil. Tem alguns problemas que são difíceis de serem resolvidos. Tem algumas conversas que são difíceis de serem tidas. Tem algumas coisas que nós vamos hesitando, empurrando, deixando para lá. Para evitar, não vão tocar nesse assunto agora, e o assunto vai sendo postergado, de maneira que às vezes chega um momento que a situação se torna insustentável.
É preciso que, como filhos de Deus, nós vivamos uma vida de santidade, e esta ira e esse problema mal resolvido atrapalha a nossa santidade. O verso de número 27, nem deis lugar ao diabo. É um complemento aqui do irai-vos e não pequeis. Dar lugar ao diabo, meus irmãos. O que está sendo falado aqui é para os crentes. O que está sendo dito aqui é para os irmãos em Cristo. O que está sendo dito aqui é para o povo da aliança. Então, o que fica provado é que se nós cristãos não vigiarmos, nós podemos dar lugar para o diabo. Como assim, pastor? Como pode um crente dar lugar para o diabo? Como pode um irmão em Cristo dar lugar para o diabo? Meus irmãos, quando nós não vigiamos como deveríamos vigiar, quando nós deixamos a nossa carne falar mais alto, quando nós nos esquecemos que devemos agir como filhos de Deus, e muitas vezes agimos como ímpios, damos lugar ao diabo. Quando deixamos de resolver, quando às vezes deixamos que iras, mágoas entrem em nosso coração, então diz assim, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Meus irmãos, as palavras que saem da nossa boca precisam ser palavras que transmitam a graça de Deus. Só quem experimentou a graça consegue transmitir a graça. Muitas vezes, meus irmãos, nossas palavras não são carregadas de graça, porque não entendemos a graça que nos alcançou a nós mesmos. Fomos perdoados, experimentamos o amor, somos tratados com misericórdia. Deus não nos trata consoante as nossas muitas iniquidades, antes, segundo a sua misericórdia, apaga todas as nossas transgressões. Deus não lida comigo e com você como se nós fôssemos perfeitos, ou a expectativa é de que nós fôssemos inerrantes. Antes, pelo contrário, Romanos capítulo 13, versículo 8, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8 e não o 13. A graça do Senhor que nos alcançou. Então assim, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. A palavra do crente precisa ser uma palavra que edifica. A boca do crente tem que ser usada para falar coisa boa. Tiago diz que a nossa língua é um músculo pequeno, mas que pode pôr em chamas toda uma floresta. Com a língua nós bendizemos a Deus, e ele diz, com a língua nós amaldiçoamos os irmãos. Isso não condiz com o Filho de Deus, isso não é condizente com homens e mulheres de Deus. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, antes a palavra que transmita graça, e que as pessoas possam perceber em você, mesmo que às vezes, meus irmãos, nós estejamos por dentro a ponto de explodir. Pense bem antes de falar. Antes de falar, a palavra é de seu domínio. Depois de tê-la pronunciado, ela se torna de domínio público. Quantas pessoas às vezes dizem, se eu não tivesse falado isso, se eu não tivesse falado aquilo. Tem momento que não dá para voltar atrás, meus irmãos. Então nós temos a oportunidade de pensar antes de fazer. Ele diz no verso 30, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. Para quê? Para o dia da redenção.
Quando vivemos em pecado, quando não observamos os preceitos da palavra de Deus, entristecemos o Espírito Santo, que habita em nós. O desejo do Espírito Santo é que nós vivamos vida santa, reta, justa, procedentes da verdade que é Cristo. E todas as vezes, meus irmãos, que nós abandonamos a vida condizente com a vida dos filhos de Deus, isto é, alguém que nasceu de novo, segundo a verdade, que foi instruído por Cristo, que tem ouvido a Cristo, que tem o alcance dessa palavra, que abriu o seu entendimento, quando nós abandonamos esse caminho para fazer a nossa vontade, para andar como andam os gentios, para fazer como fazem aqueles que não têm compromisso com Deus, para não fazer nenhuma diferença entre luz e trevas, as obras dos filhos das trevas tornam-se semelhantes às obras dos filhos da luz, as obras dos filhos da luz tornam-se semelhantes às obras dos filhos da treva. Que diferença há entre luz e trevas? Que diferença há entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus, meus irmãos? O que é dito para nós lá no último livro do Antigo Testamento: vereis outra vez, Malaquias, a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. É preciso que haja diferença em nós, meus irmãos. Deixa eu correr aqui porque o relógio é inimigo do pastor. Então, o verso 34, longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, bem assim toda malícia. Antes, sejam uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Viva em conformidade com aquilo com que Deus fez por você. Viva de fato e de verdade o padrão das Sagradas Escrituras. Aqui nós temos a tratativa da santidade, meus irmãos. E os versos 1 e 2 do capítulo 5, ele trata também como devem andar os filhos de Deus em amor. E diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo andou. Andai também como Cristo nos amou e se entregou, e a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Não ande como andam os gentios, na obscuridade dos seus pensamentos, fazendo a vontade da carne. Ande em santidade. Não ande como andam os gentios sem amor, mas ande em amor como Cristo andou. Então, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. O amor cristão que deve ser demonstrado aqui é aquele amor altruísta, disposto a sacrificar, disposto a dar a vida pelo irmão, disposto a viver aquilo que tem experimentado do próprio Cristo. Só quem experimenta o amor de Cristo consegue amar como Cristo amou. Para amarmos uns aos outros, precisamos experimentar o amor de Deus por nós. Porque quem é amado ama, quem é perdoado perdoa, quem experimenta a misericórdia é misericordioso, quem experimenta a longanimidade é longânimo, quem experimenta a compaixão é compassivo, e assim por diante. Nós somos chamados, meus irmãos, a vivermos como filhos de Deus, nascidos em Cristo, segundo a instrução do Senhor, para andarmos em retidão e justiça, procedentes da verdade. Os filhos de Deus não devem andar como andam os gentios. Os filhos de Deus devem andar em amor, devem andar em santidade, devem viver em conformidade com aquilo que tem sido instruído pela palavra do Senhor. Como tem sido a sua caminhada? Como tem sido a sua vida? O salmista, no Salmo 139, ao olhar para a sua própria vida,
Ele diz: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelas veredas da tua justiça, por amor do teu nome. Você tem andado em santidade? Ser santo é ser separado, é viver em conformidade com as Escrituras Sagradas. Você tem andado em amor, assim como Deus te amou, tem conseguido amar também as pessoas, em misericórdia, compaixão, longanimidade? Se você tem feito isso, continue. Se você não tem, se esforce para fazer. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. O verdadeiro amor, conforme é descrito lá em 1 Coríntios capítulo 13, o amor é benigno, o amor não se ufana, o amor não se ensoberbece, o amor não se conduz inconvenientemente, não se exaspera, não se ressente do mal, regozija-se com a verdade. O amor jamais acaba. Que eu e você, como filhos de Deus, andemos em santidade e em amor, procedentes da verdade que é Cristo. Oremos, irmãos. Senhor, obrigado, Pai, pela tua graça e a tua misericórdia, pelo teu amor e a tua bondade. Nós de nós mesmos não conseguimos viver plenamente de acordo com a tua palavra, mas pela ação do Senhor em nós, somos capacitados. Por isso ajude a mim e os meus irmãos, para que vivamos em santidade, para que possamos demonstrar a Deus na nossa vida prática, no nosso andar diário, no nosso comportamento, no nosso dia a dia, a nova vida como filhos de Deus. Ajuda-nos, Pai, a andar em amor, não um amor, ó Deus, como nós muitas vezes idealizamos, mas um amor nos moldes do amor do próprio Cristo, um amor disposto a se doar, um amor disposto a se sacrificar, um amor que não espera ser amado, mas que decide amar independente das imperfeições e falhas, um amor que não usa máscara, mas um amor verdadeiro, um amor que nos leve até o limite, até onde vai o nosso amor uns para com os outros. Ajuda-nos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.